Olá, bonitos e bonitas. Olá, queridos inscritos e não inscritos. Enfim, você que chegou até esse vídeo, seja bem-vindo ao canal Cozinha POC. Hoje estamos aqui na cozinha, porém não para preparar nenhuma receita, né? Hoje eu vim na madrugada. Se a imagem estiver ruim, me desculpe, mas a câmera não é a melhor do mercado. Convido para um café, então. Eu vim porque eu senti a necessidade de falar com vocês sobre um assunto que não seja comida, mas principalmente porque eu tive inspiração para essa conversa ouvindo música, que é o que eu mais gosto de fazer quando eu estou sozinho. Acompanhado também eu ouço bastante, mas me ajuda a refletir, me ajuda a relaxar. E aí eu estava pensando sobre a minha vida. Olha só que egoísta, vim aqui para falar com você sobre a minha vida, mas assim, sobre o que nela me inspirou a ver outras coisas do mundo com outros olhos. De repente eu posso não parecer tão POC quanto o canal merecia que eu fosse, mas eu vim falar com vocês justamente sobre o que eu vim falar. Não sei explicar exatamente o assunto, mas eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês com relação à homossexualidade. Isso veio principalmente porque eu estava ouvindo Miley Cyrus, oh meu Deus, a fã, e Sam Smith, que de uns tempos para cá foram inspiração para mim em vários aspectos da minha vida, mas principalmente em como eu me mostro para o mundo, né? Quem me conhece desde a infância, né? Quem teve esse privilégio, me conheceu como uma criança diferente. A minha vida toda, desde a infância, na escola, até às vezes dentro de casa, seja querendo meu irmão querendo me insultar de alguma forma, whatever, eu sei que ele não fazia por muito mal não, tá, gente? Mas eu cresci com aquilo de as pessoas me chamando de gay, sendo que eu, na verdade, eu nem sabia o que aquilo poderia significar. Quer dizer, sabia de certa forma, porque eu sou vou me colocar como velho, mas nem tanto. Eu sou de 94, então a minha infância começou nos anos 90, que apesar de ter sido anos bem liberais, ainda se tinha assim uma visão meio distorcida do que seria a homossexualidade, né? Do que seria o gay. A gente tinha, quer dizer, eu cresci com poucos exemplos de pessoas gays consideradas normais, vou colocar nesses termos, tá, gente? Me perdoe, eu sei que realmente não é certo, mas eu tô levando vocês lá para os anos 90. Então os exemplos que a gente tinha de gay, ou era a gay do entretenimento, a escandalosa, que todo mundo achava engraçadíssima na TV, por exemplo, mas que não queria ter uma pessoa daquela na família, por exemplo. Ou tipo aquela pessoa que o pessoal se referia como o gay, mas com aquela carga pesada de preconceito. Então quando uma pessoa virada para você e falava, você é viadinho, você é isso, você é aquilo, a criança ela já cria meio aquela questão da rejeição e do medo de, será que eu sou mesmo? E se eu for, nossa, Deus me livre se eu for, porque aí eu vou passar por aquilo que essa pessoa passa, vão falar de mim dessa forma. Então a gente acaba crescendo com esse preconceito mesmo, sendo enfiado cada vez mais fundo na cabeça da gente, e nós mesmos vamos criando assim essa casca, essa cápsula protetora para tentar reprimir tudo aquilo que poderia gerar insultos, que poderia fazer
com que a gente fosse rejeitado de alguma forma. Então, à medida que eu fui crescendo, né, até mesmo na adolescência, eu já sabia, as pessoas já sabiam que tinha alguma coisa diferente comigo. Que eu não era um adolescentezinho hétero, 100%. Mas assim, eu não tinha me assumido, não sabia se o que se passava na minha cabeça era de fato algo que me levasse a ser homossexual, né? Ou se era medo, receio, ou se todo adolescente, todo pré-adolescente heterossexual, que eu não colocava, obviamente, com esses termos na época, se todas as pessoas do meu convívio, se todos os meninos do meu convívio, alguma vez já tiveram algum tipo de pensamento do tipo que eu tinha naquela época. Sempre gostei de coisas mais femininas, nunca fui muito de esporte, nunca fui muito de futebol, de assunto de homem em geral. Então eu sempre estava na rodinha das meninas e eu já ficava com aquilo assim, realmente a gente não vê muitos meninos brincando disso, fazendo isso, falando isso, ouvindo tais músicas, cantando tais músicas, dançando tais músicas, enfim. Então a gente sabe, mas não sabe, ou acha que não sabe, ou não quer acreditar naquilo. Fui crescendo, fui realmente dando por mim que tinha algo de errado, mas eu me negava a aceitar que isso poderia ser homossexualidade, que eu realmente era gay, ou pelo menos bissexual. Alguma coisa de diferente eu tinha dos adolescentes héteros. E aí, inclusive, tive namoradas, né, na minha adolescência, quando a gente descobre o que é beijar na boca, né, gente? Eu passei a infância sendo um menino, e a pré-adolescência eu era bem feinho, tadinho. Aí na adolescência deu aquela aprumada, né? Comecei a conhecer meninos, comecei a fazer amigos, que era coisa que eu não tinha tanto assim na infância. Tinha alguns deles eu tenho contato até hoje, graças a Deus, mas eram poucos. Então eu era aquele menininho isolado da escola, sabe? Tinha boas notas, me relacionava bem com as pessoas porque eu nunca fui de brigar, mas assim, não era dos mais populares, não, quer dizer, não era popular. Eu era tido como um inteligentinho da sala, eu acho. Um dos inteligentes. Tem essa amiga minha, inclusive eu converso até hoje, que era sempre a das melhores notas, então em pensamento eu competia com ela. Mas voltando. Na adolescência eu me relacionei com meninas e tive namoradas, inclusive minha primeira namorada, assim, foi uma pessoa incrível, que eu realmente gostei muito, mas eu tava naquela vibe de ô pobre sagitariano, querendo descobrir o mundo, querendo curtir as coisas, e no momento que eu decidi terminar com ela, eu tava também querendo me aventurar com relação a uma farra e entre outras coisas que não era tão legal de fazer assim namorando. Eu comecei a namorar com ela, eu tinha 15 para 16 anos. Eu tinha muita coisa para descobrir ainda e eu percebi realmente que eu era imaturo para ela. E acabei terminando, eu pedindo para terminar, com aquele velho discurso do não é você, sou eu, mas realmente era eu, gente. Eu, além dessa questão de querer farrear, que eu tinha esse fogo dentro de mim, eu ainda tinha aquelas dúvidas, entendeu? De o que será realmente que me move, o que será essa questão da sexualidade também. Eu já estava mais atento a isso e já tinha tido contato com outros gays que não fossem aqueles que eu tinha como exemplo na escola, que eram perseguidos e que eram rejeitados. Eu nunca consegui me aproximar porque as pessoas já tinham aquilo comigo, eu acho que Matheus é gay, e já apontavam um dedo, então eu ficava com aquilo, gente, se eu ficar de conversinha com um gay, na verdade o tempo seria com outro gay, mas até então não era. Eu tinha isso de que aí iriam me taxar e que minha vida ia piorar mesmo. E aí, só que aí, com a medida que eu fui amadurecendo, né, depois desse relacionamento também, eu também fiquei mais atento a outras coisas, tipo, continuei me relacionando com meninas,
Inclusive depois ainda tive uma outra namorada, formava um casal legal, se divertia e tudo mais, mas já tinha algumas coisas que vinham me incomodando comigo mesmo. Fui meio otário? Fui, mas eu não queria enganar ela de qualquer forma que fosse. E aí depois disso, né, poucos meses depois, eu me permiti ficar com o meu primeiro cara. E aí foi só ladeira abaixo. Aqueles mentiras. Aí eu percebi, nossa, realmente, o que eu sentia na verdade, era essa homossexualidade que estava dentro de mim esse tempo todo e que por anos e anos eu reprimi. Por culpa minha, mas também não era culpa minha, mas aí eu decidi viver aquilo. Só que aí não é questão de só viver aquilo. Aí eu aceitei pra mim que eu poderia sim me relacionar com outros homens e que aquilo não me fazia uma pessoa ruim. Até aí, beleza. Pouco tempo depois que isso aconteceu, eu contei pra minha mãe e pra minha irmã, que eram as pessoas que eu tinha mais contato e que as opiniões me contavam mais. Elas aceitaram super de boa. A partir desse momento que elas aceitaram a ideia do filho do irmão gay, eu comecei a me soltar mais com relação à parte da sexualidade. Foi um erro talvez, mas comecei a viver muitas coisas muito intensas. O foco não é esse, tá bom? Mas aí eu ainda ficava preso naquele conceito do posso até ser gay, mas não faço tal coisa. Que, meu Deus, como é difícil da gente tirar isso da cabeça. E tão difícil é que até hoje eu estou nesse processo de desconstrução. Não gosto de usar essa palavra desconstrução, ainda mais agora que vai me vir aqui na cabeça o que um Fiuk chorando no Big Brother por ser um homem branco hétero privilegiado. Enfim, essa desconstrução não da gente perante a sociedade não, mas a desconstrução interna mesmo, da gente se aceitar e se sentir no direito de ser nós mesmos, né? De eu ser o Matheus que estava preso lá dentro e que eu fiquei me reprimindo por tanto tempo na minha vida que who am I? Entendeu? E aí que a gente vem nesse ponto que eu queria chegar com vocês, que é como esses artistas, como a música me ajudou a ver, tem me ajudado a superar essas coisas. Principalmente Miley e Sam Smith, vou voltar aqui nos nomes, porque a Miley passou por um processo de libertação, né? Dela se colocando para o mundo como ela realmente se sente, como ela realmente sente a arte dela, as músicas e até mesmo a sexualidade, né? Como ela permitiu se libertar daquilo que foi criado de uma imagem dela de antigamente uma princesinha da Disney, até os dias de agora, que ela resolveu deixar de lado completamente essa outra persona e assumir, sou Miley Cyrus, faço e aconteço, sou a artista que eu quero, me relaciono como eu quero, com a sociedade, com as pessoas, com os amores da minha vida. E assim veio também Sam Smith, que, cara, eu me identifiquei bastante com a forma como ele se posicionou, porque ele começou também com ele já tinha se assumido homossexual, mas começou bem retraído, cantando aquelas musiquinhas tristes que a gente ama, mas que não refletiam bem a personalidade que ele mostra pra gente agora, né? Que de uns tempos pra cá, desde que saiu The Thrill of It All, que ele vem se mostrando cada vez mais essa diva queer, né, essa liberdade de falar, de se expressar, de dançar e de cantar. E a gente vê isso
na cara dele, estampado assim, o quanto que isso foi libertador, não só para ele como artista, mas como pessoa também, porque é muito ruim a gente reprimir isso. E é importantíssimo, gente, e é tão difícil a gente conseguir se aceitar quando tudo leva a crer que nós estamos errados de alguma forma, de várias formas, na verdade, no jeito da gente se posicionar, quanto a parte emocional, afetiva, ou como na expressão corporal mesmo, na forma como você se veste, na forma como você fala. A gente vai ficando tão condicionado a reprimir isso durante a vida que chega um momento que você já não consegue mais abrir mão daquilo, e eu venho tentando me libertar desses padrões. Continuo sendo eu mesmo, a mesma essência, mas assim, essa casca, essa cápsula, eu estou tirando, perdendo ela aos poucos, e até mesmo o canal eu criei com essa intenção mesmo de poder me libertar. Mas aqui é como se você estivesse conversando com várias pessoas e com ninguém ao mesmo tempo. Então acho que a gente consegue desabafar melhor. Então esse vídeo é mais um desabafo e também um pedido de reflexão, porque eu tenho visto muitos posts, muita coisa sobre identidade de gênero, e até teve uma data agora da visibilidade trans, que, nossa, gente, é importante a gente falar sobre isso, e é importante a gente falar sobre isso desde sempre, desde criança, para a gente evitar que outras pessoas, que as nossas crianças de agora, passem pelo mesmo processo que a gente passou de negação durante a vida. Então é importante a gente fazer o outro entender, fazer as crianças entenderem que a gente já nasce com essa essência, sabe? A gente já vem assim, preparado para brilhar da nossa forma desde o útero, desde lá fora, desde Deus, entendeu? E a gente vem com isso dentro da gente para poder despertar ou reprimir durante a vida, né? Mas se você reprime a sua essência por toda a vida, você não descobre o que é a verdadeira felicidade. E é isso que eu tenho tentado fervorosamente. Ser feliz de verdade, plenamente, na essência do meu ser. E a minha essência é bem gay. É livre. E a gente precisa falar de identidade de gênero, sim. A gente precisa romper esses padrões, a gente precisa acabar com isso de moldar nossas crianças, nossos jovens, de tentar interferir negativamente na vida das outras pessoas, sabe? Você tem que educar os seus filhos, você tem que se educar para poder ser uma pessoa íntegra, para poder conviver bem na sociedade, para poder respeitar os limites do outro, mas para também saber que você tem o seu espaço dentro da sociedade e que você pode viver da sua maneira, desde que você não esteja fazendo mal para outras pessoas, óbvio. Mas você pode ser uma bela de uma diva queer, pode ser uma sapatão sinistra, maravilhosa, pode ser uma pessoa trans incrível, do jeito que você é, e nada sua identidade de gênero, sua identificação com a sexualidade não vai ter nada a ver com o que você pode trazer de positivo para a sociedade, sabe? Todo mundo, hétero, cis, trans, gay, todo mundo, gente, tem a capacidade de contribuir para um mundo cada vez melhor e mais diverso, cada um a seu modo. Todos nós somos mundos diferentes, cada um de nós tem uma visão de mundo diferente. Então, o mundo que eu enxergo não é o que você enxerga e não é o que o outro enxerga. E é isso que torna a vida tão bonita, porque um pode agregar no mundo do outro. O tempo todo a gente pode criar, o tempo todo a gente pode ser livre, a gente pode ser feliz. E a gente tem que permitir que o outro seja livre, que o outro seja feliz. Não só questão de sexualidade não, tá, gente? Porque quando a gente foca nessa coisa de
identidade de gênero e de expressão, as pessoas tendem a levar isso muito para a parte sexual, mas não. Isso aí, realmente, todo mundo tem todo o direito de ser livre e fazer das práticas que quiser ou não praticar, né? Como a gente tem, por exemplo, as pessoas assexuais, que para ela não vai importar o sexo, mas como ela se mostra para o mundo, pode ser de uma maneira diferente, que de repente ela vai ser rejeitada, porque as pessoas querem julgar ela por uma forma sexual, né? A gente tende muito a levar essas questões para um lado sexual que não deveria ser. Igual quando fala-se em trabalhar a identidade de gênero dentro das escolas, nossa, muitas dessas pessoas de cabeça fechada tendem a levar isso para a educação sexual, no ato sexual de fato. Claro que isso também tem que acontecer nas escolas, sim, por que não? Mas para uma determinada faixa de idade, que a gente sabe que é quando a gente começa. Todo mundo já passou por essa fase e sabe quando começa a despertar a sexualidade. Então a gente tem que orientar, sim, para prevenção, para um sexo seguro, para evitar a gravidez indesejada, enfim. Mas a questão da identidade de gênero, da expressão, da sua expressão, da expressão da sua essência, a gente tem que deixar livre, gente. A gente tem que criar esse conceito na nossa cabeça. Gente, eu não estou falando que eu sou a pessoa mais mente aberta desse mundo, não. Quer dizer, estou sim aberto sempre a aprender coisas novas, a ver coisas novas, a descobrir coisas novas, mas a gente precisa dar essa liberdade para o outro de também se descobrir e se expressar, porque é isso que a vida tem de mais lindo. E é isso que eu encontro também na música, na arte, como as pessoas se expressam. E é muito bom a gente ver pessoas famosas, artistas, que vão trabalhar sobre esses temas, que vão falar abertamente sobre esses temas, porque são as pessoas que a gente tem a maior possibilidade de ter acesso ao conteúdo que elas estão criando. Pode ter uma pessoa aqui na minha cidade, por exemplo, que tem uma história de vida incrível, mas se ela não é pública, eu nunca encontrei, nunca conversei, então como que eu vou poder aprender com ela? Não tem jeito. Então se uma pessoa pública que tem fama fala sobre essas coisas, nossa, isso é incrível e deve ser feito. A gente sabe que tem uma questão de empresas colocando pink money agora, né, querendo atrair essas pessoas para a mídia, para a propaganda, para ganhar dinheiro gay, dinheiro LGBT em cima daquilo. Mas a gente sabe também o quanto que é importante a gente ter essas mídias falando sobre esses temas e trazendo essas pessoas, porque essas coisas precisam ser ditas, a gente precisa se libertar, o mundo precisa ficar cada vez mais pop. Mentira, o mundo precisa ficar cada vez mais diverso, ter as cores que nós quisermos que tenham e você permitir que o outro crie o mundo dele, que o outro seja o mundo dele, que ele viva a sua essência da melhor maneira, sem ter que ficar se reprimindo. Então é isso. Se eu tiver falado muito bobagem, vocês me desculpem, mas eu senti a necessidade de falar sobre isso, sobre o POC da Cozinha POC. Espero vocês em próximos vídeos e assuntos mais leves, apesar de que acho que foi uma conversa necessária e legal. Enfim, beijo.